O que acontece quando um erro momentâneo de julgamento leva a um segredo tão perigoso, tão profundo e avassalador, que ameaça destruir absolutamente tudo o que você construiu ao longo de uma vida inteira? Naquela noite chuvosa e fria na cidade de São Paulo, eu não abri apenas a porta do meu quarto, eu abri uma verdadeira caixa de Pandora, liberando demônios e desejos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. E quando meu enteado entrou naquele cômodo, a verdade íntima que eu estava escondendo desesperadamente ficou a 1 milímetro de ser totalmente revelada. Aquele instante mudou para todo sempre a trajetória das nossas vidas. Não foi apenas um simples erro de percurso, foi uma bomba relógio armada e pronta para explodir a qualquer segundo. Eu não esperava de forma alguma que houvesse mais alguém em casa naquela noite específica. A nossa imensa casa, situada em um bairro nobre e silencioso, estava mergulhada em uma quietude quase sepulcral, fracamente iluminada pela luz suave e amarelada de apenas alguns abajures espalhados pelos corredores, enquanto a chuva do lado de fora batia de forma rítmica e melancólica contra as grandes janelas de vidro da sala de estar. Eu havia servido para mim mesma uma taça generosa de um vinho tinto encorpado, um Malbec argentino que meu marido guardava para ocasiões especiais, e me acomodei no refúgio seguro e privado do meu quarto. Ter um momento de paz e solidão é um prazer raro nos dias de hoje, uma luxúria silenciosa. A solidão tem essa mania peculiar de se aproximar de fininho, rastejando pelas sombras, quando você menos espera, não é mesmo? O meu marido, Roberto, havia viajado para mais uma de suas intermináveis viagens de negócios, algo com o qual eu já estava mais do que acostumada após tantos anos de um casamento que havia esfriado e se transformado em uma rotina de aparências. Mas desta vez eu não estava apenas me sentindo solitária, eu estava inquieta, ansiosa, perturbada de uma maneira que eu não conseguia descrever com palavras exatas. Era uma dor surda, um vazio no peito que nenhum nível de autocontrole ou meditação conseguia acalmar. Portanto, eu tomei uma decisão extremamente pessoal e íntima para tentar preencher aquele vazio esmagador. Que fosse apenas por um breve momento, apenas para sentir algo diferente daquela dormência habitual. Eu mal havia começado a me entregar àquele momento de vulnerabilidade quando ouvi um som muito fraco vindo do outro lado da porta de madeira maciça. No primeiro instante, eu tentei me convencer de que era apenas o vento forte balançando a velha estrutura da janela, ou, quem sabe, a própria casa se acomodando no terreno, como as casas antigas costumam fazer. Mas logo em seguida eu ouvi o som novamente, e desta vez foi inconfundível. Passos. O meu coração disparou no peito como um tambor enlouquecido, mas eu tentei me acalmar, repetindo mentalmente que não era absolutamente nada. O meu enteado Mateus havia mencionado casualmente mais cedo que iria sair para beber com alguns amigos da faculdade, então não havia o menor motivo lógico para acreditar que ele voltaria para casa tão cedo. E no entanto, o meu sangue gelou nas veias e eu congelei completamente ao ouvir a voz dele, baixa, rouca, mas assustadoramente próxima. Isadora, você está bem aí dentro? O pânico tomou conta de cada célula do meu corpo. O quarto estava quase totalmente escuro, exceto pela luz trêmula e azulada que emanava da tela da televisão. Eu tateei desesperadamente os lençóis em busca do controle remoto, tentando desligar o aparelho o mais rápido possível, mas as minhas mãos me traíram, tremendo incontrolavelmente devido à urgência e ao nervosismo. O som que vinha da televisão, um som inconfundível e profundamente condenatório, pareceu ecoar ainda mais alto do que antes, preenchendo o silêncio do quarto. Isadora, a voz dele chamou novamente, desta vez soando ainda mais perto, quase encostado na madeira da porta. Antes que eu conseguisse formular qualquer frase coerente para mandá-lo embora, a maçaneta girou e a porta rangeu ao se abrir. Eu não havia trancado a porta. Um erro fatal. Ele ficou parado no batente da porta, com os olhos castanhos escuros arregalados em um choque absoluto e surpresa. Por um longo e agonizante momento, nenhum de nós dois moveu um único músculo, ambos presos em uma teia invisível de choque, constrangimento e uma tensão palpável. Eu não sabia exatamente o que eu esperava que ele fizesse. Talvez que ele virasse o rosto imediatamente, que desse uma risada nervosa, ou talvez que dissesse algo duro e crítico. Mas em vez disso eu vi na expressão do rosto dele algo completamente diferente e inesperado. Curiosidade. Uma curiosidade crua e ardente. Eu pensei que algo estivesse errado, ele murmurou, a voz falhando levemente. O olhar dele disparou rapidamente entre mim, deitada na cama, e a tela da televisão, antes de desviar os olhos rapidamente para o chão. A culpa não é minha, eu gaguejei, sentindo meu rosto queimar como se estivesse em chamas. Não é o que parece. Mas, é claro,
Era exatamente o que parecia. O meu rosto estava em chamas enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma desculpa esfarrapada, mas as palavras simplesmente não vinham à minha mente. A tensão dentro daquele quarto era sufocante, densa, como um fio de seda esticado ao máximo, prestes a arrebentar a qualquer segundo. Finalmente, ele limpou a garganta, visivelmente desconfortável, e murmurou: "Eu vou deixar você em paz. Quero dizer, eu já vou indo." Mas ele não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele permaneceu ali por mais um longo segundo, como se estivesse fisicamente incapaz de se afastar daquela cena. E naquele exato momento algo fundamental mudou na atmosfera entre nós. Não era mais apenas constrangimento ou uma situação embaraçosa. Era um entendimento silencioso, não dito, de que nenhum de nós dois jamais esqueceria o que acabará de acontecer ali. Quando a porta finalmente se fechou com um clique suave e eu fiquei sozinha novamente, eu me sentei na beirada da cama em total silêncio, ainda segurando a taça de vinho com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. O meu coração continuava martelando violentamente contra as minhas costelas, não mais por medo de ser pega, mas por causa de algo muito mais profundo, algo sombrio e proibido ao qual eu não conseguia dar um nome. Naquela mesma noite, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, eu disse a mim mesma, repetidas vezes, que aquilo havia sido apenas um erro estúpido, um acidente infeliz, mas, no fundo da minha alma, eu sabia que não era verdade. Algumas fronteiras, uma vez que são cruzadas, mesmo que apenas com um olhar, já não podem ser restauradas ao seu estado original. E aquilo era apenas o começo de tudo. Quando Mateus voltou a morar conosco após terminar a faculdade, eu esperava que ele fosse o mesmo garoto contido, distante e calado que eu havia conhecido muitos anos atrás, quando Roberto e eu nos casamos. Mas aos 25 anos de idade, ele definitivamente não era mais um garoto. Ele havia se transformado em um homem. Ele havia adquirido uma confiança silenciosa, um charme natural e despretensioso que eu nunca havia notado antes. Ele havia crescido e se tornado dono de si mesmo. E embora eu repetisse para mim mesma que notar esse tipo de coisa no filho do meu marido era completamente errado e imoral, eu não conseguia evitar sentir uma pontada de consciência, um arrepio na espinha, toda vez que ele estava por perto. Essa consciência aguda da presença dele permaneceu forte após o nosso primeiro encontro desastroso no meu quarto. Não era apenas o constrangimento persistente de saber que ele me havia flagrado em um momento tão íntimo e vulnerável. Era a lembrança do olhar nos olhos dele. Aquela curiosidade, aquela hesitação, como se algo no que ele tinha visto o intrigasse com a mesma intensidade com que o assustava. Eu fiz de tudo para evitá-lo durante os dias que se seguiram, fugindo apressadamente para a cozinha quando ouvia os passos pesados dele descendo a escada, ou fingindo estar extremamente ocupada cuidando das plantas no jardim dos fundos. Mas Mateus, ao que parecia, estava totalmente determinado a quebrar aquele gelo e dissipar a tensão. Uma noite, ele bateu levemente na porta aberta da cozinha enquanto eu estava lavando a louça do jantar. "Oi", ele disse, encostando-se casualmente no batente da porta, com as mãos nos bolsos da calça jeans. "Eu não queria te assustar daquele jeito na outra noite." Eu não tirei os olhos da espuma branca do sabão na pia de inox. A água morna escorrendo pelas minhas mãos era uma distração muito bem-vinda naquele momento de nervosismo. "Está tudo bem." "Eu deveria ter trancado a porta", eu murmurei, sem ter a coragem de olhar para o rosto dele. "Você não precisa se explicar", ele disse rapidamente, dando um passo para dentro da cozinha. "Quero dizer, todo mundo tem o direito de ter a sua própria privacidade." Houve uma pausa longa e pesada, preenchida apenas pelo som da água corrente, antes que ele adicionasse em um tom mais suave. "Mas você parecia chateada." "Você está bem, Isadora?" A pergunta me pegou totalmente desprevenida. Fazia anos, literalmente anos, desde que alguém me fazia essa pergunta de forma genuína, realmente perguntando como se importasse de verdade com a resposta. Roberto estava sempre ocupado demais com as planilhas, as reuniões e as viagens de trabalho, e eu havia aprendido, há muito tempo, a esconder os meus verdadeiros sentimentos e frustrações atrás da fachada impecável da esposa perfeita e compreensiva. "Eu estou bem", eu respondi rápido demais, quase na defensiva, mas depois o meu tom suavizou. "Obrigada por perguntar, Mateus." Ele acenou com a cabeça, mas não se moveu do lugar. A presença física dele parecia preencher todo o espaço daquela pequena cozinha, e eu senti como se o próprio ar entre nós tivesse mudado de densidade, tornando-se espesso, carregado com algo elétrico e não dito. A tensão não se dissipou com aquela conversa. Pelo contrário, ela permaneceu ali silenciosa e insidiosa, crescendo nas sombras. Durante as semanas seguintes, Mateus e eu entramos em um ritmo estranho e perigoso.
Ele estava mais atencioso do que nunca. Ele se oferecia para me ajudar com pequenas tarefas domésticas, trazia as sacolas pesadas de compras do supermercado, consertava uma torneira que estava pingando no banheiro de hóspedes, ou simplesmente sentava comigo na varanda dos fundos em silêncio, observando o sol se pôr por trás das árvores. Uma noite, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho branco na varanda, sentados nas cadeiras de Vime, ele me surpreendeu com uma pergunta direta: "Você nunca se sente sozinha, Isadora?" Eu congelei no mesmo instante, com a taça de cristal parada a meio caminho dos meus lábios. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" Eu perguntei, tentando manter a voz firme. "Eu quero dizer que o meu pai está sempre fora, viajando, e parece que você não tem ninguém com quem conversar de verdade nesta casa enorme." As palavras dele atingiram um ponto sensível, uma ferida aberta que eu nem sabia que ainda doía tanto. "Isso não é verdade", eu respondi, soando muito mais defensiva do que eu realmente pretendia. Mateus deu de ombros, sem desviar o olhar. O olhar dele era firme, penetrante. "Eu só estou dizendo que eu estou aqui. Se você precisar de alguém para conversar, ou para não conversar, como você preferir, eu estou aqui." Havia algo profundamente desarmante na honestidade crua dele. Não era pena, não era compaixão barata. Era um entendimento real e profundo da minha solidão. E então, aconteceu novamente tarde da noite. Eu havia descido as escadas descalça para pegar um copo de água gelada na cozinha e encontrei Mateus sentado no sofá da sala de estar, iluminado apenas pela luz suave e inconstante da televisão. Ele levantou os olhos quando eu entrei no ambiente. A expressão no rosto dele suavizou imediatamente ao me ver. "Não consegue dormir?" ele perguntou a voz baixa na quietude da casa. Eu balancei a cabeça negativamente. "Não muito. Quer se juntar a mim?" ele ofereceu, batendo no espaço vazio ao lado dele no sofá. Eu hesitei por um momento, o meu bom senso gritando para que eu voltasse para o meu quarto, mas no final, eu cedi e me sentei na poltrona de couro em frente a ele. No início, o silêncio entre nós era confortável, familiar, mas então ele pegou o controle remoto, desligou a televisão e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando fixamente para mim. Sobre aquela noite, ele começou, com a voz reduzida a um sussurro rouco. Eu me tensei imediatamente, apertando o copo de água com força. "Mateus, nós não precisamos falar sobre isso. Por favor." "Talvez não precisemos", ele concordou, balançando a cabeça. "Mas eu não consigo parar de pensar naquilo. Isadora, eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça." A minha respiração falhou. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Mateus se levantou lentamente, cruzou o pequeno espaço que nos separava e se sentou na beirada da mesa de centro de vidro, a apenas alguns centímetros de distância de mim. Os joelhos dele quase tocavam os meus. "Eu não estou tentando fazer você se sentir desconfortável", ele sussurrou, os olhos escuros buscando os meus. "Mas eu acho que você também sente isso." O peso das palavras dele pairou no ar entre nós, inegável, esmagador e absolutamente aterrorizante. Eu abri a boca para protestar, para dizer a ele que ele estava completamente louco, que ele estava errado, que aquilo era um absurdo. Mas a verdade me traiu. Eu não conseguia mais negar o que estava acontecendo. Naquela noite, sob a luz fraca da lua que entrava pela janela, foi a primeira vez que nós cruzamos a linha vermelha. Não foi algo planejado, não foi lógico, não foi racional, mas pareceu, naquele instante, algo totalmente inevitável. Os dias que se seguiram se transformaram em um borrão inebriante de momentos roubados, toques apressados nos corredores e promessas sussurradas no escuro. Nós repetíamos para nós mesmos como um mantra reconfortante, que aquilo era apenas um caso passageiro, uma aventura efêmera, algo sem importância para preencher o vazio das nossas vidas. Mas quanto mais tempo passávamos juntos, entrelaçados nos lençóis quando a casa estava vazia, mais difícil se tornava fingir que aquilo não era algo muito mais profundo e perigoso. Mateus me olhava de um jeito que eu não me sentia olhada há muitos e muitos anos. Ele me fazia sentir vista, me fazia sentir viva, vibrante e, acima de tudo, desejada. Mas com cada toque secreto e cada olhar prolongado, o risco de sermos descobertos crescia exponencialmente. Roberto estava programado para voltar para casa em algumas semanas. E embora fossemos extremamente cuidadosos, a tensão constante de manter aquele segredo obscuro começou a cobrar o seu preço. Uma tarde ensolarada, quando estávamos voltando de uma caminhada secreta em um parque arborizado nas proximidades, fomos pegos totalmente de surpresa por uma visita inesperada. Camila, a ex-namorada de Mateus. Ela estava parada na varanda da frente da nossa casa, com os braços cruzados sobre o peito e uma expressão indecifrável no rosto.
Um sorriso astuto e malicioso brincava nos lábios pintados de vermelho dela. Mateus, ela arrastou a voz, soando falsamente doce. Quanto tempo não nos vemos? O olhar afiado dela disparou na minha direção, demorando-se em mim por um segundo a mais do que o necessário, analisando a minha postura, a minha respiração ofegante. Eu senti um calafrio gelado descer pela minha espinha. Camila, o que você está fazendo aqui? Mateus perguntou, o tom de voz dele duro, mal conseguindo conter a irritação. Eu só pensei em passar para dar um oi, ela disse com uma doçura venenosa, embora a expressão nos olhos dela traísse as suas verdadeiras e obscuras intenções. Eu tenho pensado muito em você ultimamente, Mateus. Enquanto ela falava, o olhar dela continuava a se alternar entre nós dois, como um predador avaliando a sua presa, e eu percebi com um terror paralisante. De alguma forma, ela havia percebido. Ela sentiu o cheiro da nossa culpa. Aquele foi o início da nossa ruína. A presença de Camila era uma ameaça iminente que nenhum de nós dois havia previsto, e a astúcia dela provou ser muito mais afiada do que imaginávamos. Ela tinha um talento natural e perverso para fuçar em coisas que não lhe diziam respeito. E muito em breve, ela começou a fazer perguntas incômodas, perguntas para as quais nem Mateus nem eu queríamos dar as respostas. À medida que as apostas aumentavam, a tensão dentro da casa se tornava insuportável. Enquanto eu tentava desesperadamente manter a fachada de uma vida normal e perfeita, as rachaduras na minha máscara começavam a ficar evidentes. O reaparecimento de Camila destruiu todo o nosso frágil equilíbrio. Ela afirmava que a sua visita havia sido totalmente espontânea, mas eu podia sentir o cálculo frio e calculista por trás de cada palavra que ela pronunciava, por trás de cada olhar de soslaio que ela lançava na minha direção. Os olhos dela se fixavam em Mateus por um momento a mais do que o normal quando ela achava que eu não estava prestando atenção, e no sorriso dela havia uma agressividade contida que soava como um aviso claro de perigo. Mateus e eu tentávamos agir com naturalidade, como se a presença dela não nos afetasse em nada. Nós dizíamos a nós mesmos que ela era apenas uma distração irritante, um fantasma do passado que não tinha nenhuma relação com a conexão intensa que estávamos construindo. Mas ainda assim, a chegada dela colocou em movimento uma engrenagem destrutiva. Uma semana depois, Roberto me ligou de Nova York para avisar que a sua viagem de negócios seria estendida. A voz dele no telefone soava distante, fria, muito mais focada nos contratos que ele precisava assinar do que na mulher que o esperava em casa. Eu volto em 2 semanas, talvez em 3, ele disse de forma casual, como se tivesse acabado de se lembrar desse pequeno detalhe. Eu disse a ele para se cuidar, mantendo o meu tom de voz calmo, dócil e medido, embora por dentro o meu estômago estivesse revirando em uma mistura caótica de culpa corrosiva e um alívio doentio. Naquela mesma noite, uma tempestade violenta desabou sobre a cidade. A chuva caía em torrentes pesadas e furiosas, tamborilando com força contra o telhado e as janelas de vidro. Em algum lugar ao longe, um trovão estrondoso fez a casa tremer, e a energia elétrica piscou algumas vezes antes de apagar completamente, mergulhando a casa inteira em uma escuridão profunda. Eu acendi várias velas pela sala e tentei me acomodar no sofá com um livro, mas os meus nervos estavam à flor da pele. Foi então que ouvi a voz de Mateus vindo do andar de baixo. Isadora? Você está bem aí? Eu estou bem, eu gritei de volta, a minha voz ecoando na casa vazia. Só estou tentando não tropeçar em nenhum móvel no escuro. Segundos depois, o feixe de luz amarela da lanterna do celular dele iluminou a escada. Quando ele chegou até a sala, ele desligou a lanterna. A companhia de energia elétrica disse que pode levar várias horas para consertar, ele disse, a voz suave. Você se importa se eu ficar aqui com você? Eu hesitei, o meu coração batendo mais rápido. Claro que não. Se você não se importar com a luz das velas. Ele deu um sorriso de canto de boca. É muito melhor do que ficar sentado sozinho no escuro no meu quarto. Acabamos sentados no tapete felpudo da sala de estar, dividindo um cobertor grosso de lã enquanto a tempestade rugia do lado de fora. Mateus foi até a cozinha e trouxe uma garrafa de uísque envelhecido e 2 copos. Nós dois fomos passando a garrafa um para o outro, deixando que o calor do álcool descesse queimando pela garganta e suavizasse o frio da noite e a tensão dos nossos corpos. Você já parou para pensar no que estaria fazendo da sua vida se não estivesse aqui? Ele perguntou de repente, olhando para as chamas das velas. Eu franzi a testa, confusa. Como assim? O que você quer dizer? Eu quero dizer, se você não tivesse se casado com o meu pai. Se você não estivesse trancada dentro desta casa enorme o tempo todo, vivendo essa vida. A pergunta me atingiu como um soco no estômago.
Eu não estou trancada, eu disse, mas as minhas próprias palavras soaram vazias e falsas até para mim mesma. Mateus ergueu uma sobrancelha, cético. Ah, não está. O meu pai nunca está aqui. Ele vive para o trabalho. Você não parece feliz, Isadora. Você não sorri de verdade há anos. Eu não sei, eu confessei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu acho que você merece muito mais do que isso. A voz dele era incrivelmente suave, cheia de uma ternura que me desarmou completamente. O meu coração se apertou dolorosamente com as palavras dele. Eu queria gritar com ele, dizer que ele estava errado, que eu estava perfeitamente satisfeita com a minha vida luxuosa e vazia, mas assim que eu abri a boca, a verdade crua e feia transbordou. Eu não sei o que eu faria, eu admiti, as lágrimas ameaçando cair. Às vezes, eu penso muito sobre isso. Como seria a minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse seguido a minha própria carreira? Mas agora isso não importa mais, não é mesmo? Esta é a minha vida. É tarde demais. Mateus se inclinou para mais perto de mim. A expressão no rosto dele era suave, mas os olhos queimavam com uma intensidade assustadora. Não precisa ser assim. Não é tarde demais. O ar entre nós ficou insuportavelmente pesado, carregado com a mesma tensão elétrica que vinha fervendo sob a superfície durante semanas. Eu deveria ter parado aquilo ali mesmo. Eu deveria ter me levantado, dado boa noite e ido para o meu quarto trancar a porta. Mas em vez disso, eu me deixei ser puxada pela gravidade dele. Quando a mão quente dele tocou meu rosto, acariciando a minha bochecha, eu não recuei. Eu fechei os olhos e me entreguei. Nos dias que se seguiram àquela tempestade, os nossos momentos roubados se tornaram cada vez mais ousados e imprudentes. Mateus e eu começamos a inventar desculpas esfarrapadas para sairmos de casa juntos. Uma ida rápida à feira de orgânicos no bairro vizinho. Uma caminhada por uma trilha isolada no parque estadual. Não era apenas a emoção proibida de estarmos juntos fisicamente. Era a maneira como ele olhava para mim no meio da rua, como se eu fosse a única coisa que realmente importava em todo o universo. Era a maneira como ele prestava atenção em cada palavra quando eu falava, como ele me fazia sentir jovem, vibrante e viva, de uma forma que eu não sentia há décadas. Uma tarde, nós acabamos em uma pequena e charmosa cafeteria nos arredores da cidade, longe do nosso bairro. O lugar estava quase vazio, cheirando a café torrado e pão de queijo quente, e nós nos sentamos em uma cabine escondida no fundo do salão. Por baixo da mesa de madeira, os nossos joelhos se tocavam constantemente. Eu sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, eu disse em um sussurro, mexendo distraidamente o meu café com a colherzinha. Mateus inclinou a cabeça, estudando o meu rosto com adoração. Por que você diz isso? Porque esta não sou eu disse baixinho, sentindo o peso da culpa. Eu não sou o tipo de mulher que faz esse tipo de coisa. Que trai o marido com o próprio enteado. Ele esticou o braço por cima da mesa, cobrindo a minha mão trêmula com a dele. Talvez você seja. Talvez você apenas não soubesse disso até agora. Eu queria desesperadamente acreditar nele. Mas Camila não havia terminado com a gente. Mateus havia dito a ela com todas as letras que nós éramos apenas família, que não havia absolutamente nada acontecendo entre nós. Mas ela não era burra. Ela não acreditou em uma única palavra. Uma noite, quando eu voltei do supermercado com o carro cheio de compras, eu encontrei o carro dela estacionado na frente da nossa casa. O meu sangue gelou. Eu entrei apressadamente e a vi sentada no sofá da sala de estar, de frente para Mateus. A voz dela estava alterada, aguda. A acusação pingava de cada sílaba que saía da boca dela. Você está mentindo para mim, Mateus. Ela gritou. Eu vejo isso na sua cara. Camila, você está agindo de forma ridícula. Você está louca, Mateus disse em um tom calmo, mas firme, tentando controlar a situação. Quando eu entrei na sala, os olhos venenosos dela dispararam na minha direção. Você faz parte dessa sujeira, não faz? Ela perguntou, apontando o dedo na minha cara. O que diabos está acontecendo entre vocês dois nesta casa? Eu senti como se as paredes da sala estivessem se fechando ao meu redor, esmagando os meus pulmões. A tensão aumentou para um nível quase insuportável. Mateus não respondeu imediatamente, e eu sabia perfeitamente o que aquele silêncio sepulcral significava. Era apenas uma questão de tempo até que o nosso castelo de cartas desmoronasse. Eu comecei a refletir em pânico sobre a vida confortável e segura que eu estava colocando em risco, e se tornava cada vez mais difícil justificar as nossas ações imprudentes. E apesar de tudo isso, do medo paralisante, eu não conseguia parar. Eu estava viciada nele. A ameaça de Camila pairava sobre as nossas cabeças como uma nuvem negra e agourenta. Ela não tinha provas concretas, fotos ou vídeos,
mas os instintos afiados e a audácia dela a tornavam uma ameaça real e letal. E Mateus, o meu doce e ingênuo Mateus, achava que simplesmente ignorá-la faria com que ela desaparecesse magicamente das nossas vidas. É só da boca pra fora, Isadora. Ela está blefando. Ele me garantiu uma noite, passando o braço protetoramente pelas minhas costas enquanto estávamos sentados no sofá. Não é só da boca pra fora, Mateus. Eu disparei, a voz embargada pelo pânico, afastando-me do toque dele. Você não viu a cara dela quando ela foi embora. Ela sabe, Mateus. Ela tem certeza. Ela está apenas procurando uma maneira de nos destruir e acabar com tudo. E o que você quer que eu faça? Que eu pague a ela? Ele perguntou, a frustração dele crescendo rapidamente, mas diminuindo na mesma velocidade quando ele viu o terror nos meus olhos. Ele limpou a garganta. Eu vou resolver isso com ela, Isadora. Eu prometo a você. Mas eu não estava nem um pouco convencida. Camila não era o tipo de pessoa com quem se pudesse lidar facilmente. Ela era rancorosa e ambiciosa. Antes que Mateus pudesse cumprir a sua promessa de resolver a situação, o destino nos pregou uma peça cruel. Roberto voltou para casa inesperadamente 3 dias antes do planejado. Eu estava na cozinha cortando legumes para o jantar, quando ouvi o som inconfundível da porta da frente se abrindo, seguido pelo barulho pesado das rodinhas da mala de couro dele batendo no piso de mármore. O meu estômago deu um nó cego. Mateus estava no andar de cima, no quarto dele. E embora não houvesse nada de explicitamente incriminador acontecendo na casa naquele exato momento, a simples proximidade física dos dois homens sob o mesmo teto fez o meu pulso disparar a ponto de me deixar tonta. Isadora? Roberto chamou da sala. A voz dele estava rouca e cansada da viagem. Eu forcei a mim mesma a falar com um tom alegre e casual, secando as mãos suadas no pano de prato antes de me virar para encará-lo. Ele entrou na cozinha e largou a mala perto da porta. O rosto dele parecia muito mais envelhecido e exausto do que o normal. As rugas de preocupação ao redor da boca dele pareciam mais profundas. Você não me avisou que voltaria mais cedo, eu disse, forçando um sorriso que não chegou aos meus olhos. Eu consegui terminar as reuniões mais rápido do que eu esperava, ele respondeu secamente, passando os olhos cansados pelo ambiente. O Mateus está em casa? A pergunta me pegou de surpresa, fazendo meu coração errar uma batida. Roberto quase nunca demonstrava qualquer interesse genuíno nas idas e vindas do filho. Eu acho que ele está lá em cima, no quarto, eu disse com a maior cautela possível, controlando a respiração. Roberto resmungou algo ininteligível e foi até a geladeira para se servir de um copo de água gelada. Eu vi o carro da Camila estacionado na rua no outro dia, quando eu estava chegando do aeroporto. O que isso significa? Eles voltaram? O meu coração parou por um segundo inteiro, mas eu fiz um esforço sobre-humano para manter uma expressão facial perfeitamente neutra. Eu não a vi. Talvez ela tenha passado aqui para conversar com o Mateus sobre alguma coisa. Eu menti, a voz tremendo levemente. Roberto acenou com a cabeça, bebendo a água e não insistiu no assunto. No entanto, a simples menção do nome de Camila deixou um gosto amargo e metálico na minha boca. O cerco estava se fechando. Camila não demorou muito para dar o seu próximo passo. Apenas alguns dias depois, em uma noite em que Roberto havia saído para um jantar de negócios com clientes, eu voltei para casa após uma caminhada tensa pelo bairro e a encontrei me esperando sentada nos degraus da varanda da frente. Os braços dela estavam cruzados e os olhos brilhavam com uma malícia perversa. Nós precisamos conversar, Isadora, ela disse com uma voz fria e nivelada, agindo como se fosse a dona da situação, como se tivesse todas as cartas na manga. O meu primeiro instinto foi ignorá-la, entrar em casa e bater a porta na cara dela, mas a postura firme e decidida dela me disse que ela não iria embora sem um confronto direto. O que você quer, Camila? Eu perguntei, parando no pé da escada, tentando fazer com que a minha voz soasse calma e inabalável, apesar do terror que me consumia por dentro. Ela deu um sorriso de escárnio, mostrando os dentes. Direto ao ponto. Eu gosto disso. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento e então adicionou, eu quero o Mateus. As palavras dela foram cortantes, afiadas como navalhas, e eu já podia adivinhar exatamente onde aquela conversa iria parar. O que quer que esteja acontecendo entre vocês dois, ela continuou, o tom de voz pingando veneno, não vai durar muito tempo. É nojento. Então, por que você não sai do caminho de uma vez por todas e deixa ele voltar para mim? Eu soltei uma risada amarga, incrédula com a audácia dela. O Mateus é um homem adulto, Camila. Ele pode tomar as suas próprias decisões. Ele não é um troféu. O sorriso dela se alargou, transformando-se em uma careta cruel. É claro que ele pode.
Mas como você acha que o Roberto se sentiria se descobrisse sobre o arranjo nojento de vocês dois? Ou o resto do mundo, os amigos ricos de vocês, se formos pensar bem? A minha garganta se fechou. Eu mal conseguia respirar. Você não faria isso, eu sussurrei, a voz falhando. Ela se levantou e se inclinou na minha direção, o rosto a centímetros do meu. A voz dela caiu para um sussurro ameaçador. Apenas uma pequena mensagem de texto. Uma foto suspeita aqui. Uma fofoca ali. E a sua vidinha perfeita, o seu casamento de fachada e o seu dinheiro vão desmoronar como um castelo de areia. Naquela mesma noite, trancada no quarto de hóspedes, eu contei tudo para Mateus. Nós temos que detê-la, eu disse, andando de um lado para o outro, chorando de desespero. Se ela contar para o seu pai, acabou tudo para nós dois. Eu perco tudo. Mateus acenou com a cabeça, o maxilar travado de tanta raiva. Eu vou falar com ela amanhã. Eu vou fazê-la entender que isso é loucura. Mas quando ele voltou do encontro com ela no dia seguinte, no final da tarde, o rosto dele estava pálido como cera, e os punhos estavam cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela não vai recuar, ele disse, a voz embargada. Ela quer dinheiro, Isadora. Muito dinheiro. O meu estômago deu um salto mortal. Quanto? Eu perguntei, sentindo a bile subir pela garganta. 50 mil reais, ele respondeu, olhando para o chão. Ela diz que esse é o preço pelo silêncio dela. Nós não podemos dar esse dinheiro a ela. Eu gritei em pânico. Se pagarmos agora, ela vai simplesmente voltar daqui a um mês pedindo mais. É chantagem. Mateus se levantou abruptamente, chutando a perna da mesa de centro, fervendo de frustração e impotência. Então o que você sugere que a gente faça, Isadora? Porque eu não tenho mais nenhuma ideia. Eu não tinha uma resposta. Eu estava encurralada. Desesperada, sem saber a quem recorrer, eu decidi procurar a minha melhor amiga, Beatriz. Ela era uma mulher astuta, inteligente, advogada, cheia de recursos e contatos. E embora eu odiasse profundamente a ideia de arrastá-la para o meio daquela sujeira e daquele escândalo, eu não via absolutamente nenhuma outra saída. Quando eu me sentei no sofá do apartamento dela e contei toda a verdade, chorando compulsivamente, os olhos dela se arregalaram em total descrença. Isadora, ela disse lentamente, processando a informação. Você tem a mínima ideia do tamanho do buraco em que você se meteu? Você dormiu com o filho do Roberto. Eu não planejei isso, Beatriz. Eu solucei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, borrando a maquiagem. Simplesmente aconteceu. Eu estava tão sozinha. Ela suspirou pesadamente, passando as mãos pelos cabelos, e foi até o barzinho da sala para servir 2 doses generosas de uísque. Tudo bem, ela disse, me entregando o copo. Vamos pensar com calma. A Camila é um problema sério, uma chantagista, mas ela não é invencível. Ninguém é. Tem que haver alguma coisa, algum podre no passado dela que nós possamos usar contra ela. E como Beatriz suspeitava, realmente havia. Usando seus contatos, Beatriz cavou fundo no passado recente de Camila e descobriu um rastro sujo de dívidas não pagas com agiotas perigosos e um recente e abafado problema com a polícia, envolvendo fraude. Armada com essa informação explosiva, nós 3 nos sentamos para elaborar um plano implacável para colocar Camila contra a parede e forçá-la a desaparecer das nossas vidas para sempre, antes que o meu casamento e a minha vida fossem reduzidos a cinzas.